Bom dia a todos. Agradecendo o convite para o estudo nessa manhã de domingo. E antes de nós iniciarmos a nossa prece, eu gostaria de passar alguns recados, lembrando das lives que a Casa Espírita Batuíra disponibiliza todas as quartas-feiras, às 8h30, com o tema Jesus em Convites. E também, todos os dias, às 18 horas, o podcast que tem como tema Maria sob os convites de Jesus convida. Ambos são situações em que a Leda Marques Biguete apresenta e também no próximo domingo, na sequência do Livro dos Espíritos, nós vamos ter a companheira de estudo Luciana Guindalini, que trará do capítulo 2, Elementos Gerais do Universo, o item 1, que é o conhecimento do princípio das coisas, que estão ali nas perguntas 17, 18, 19 e 20. E assim, nos envolvendo nas bênçãos de Jesus, cumprimentando a equipe espiritual responsável pelo estudo nas manhãs de domingo, cumprimentando aqui os desencarnados e os encarnados, todos aqui reunidos, a fim de quê? De buscarmos um melhor entendimento das informações que o livro dos Espíritos nos apresenta, sendo esse entendimento singular, único para cada um de nós, dentro do nosso momento da nossa existência atual, fazendo com que, se assim nós desejarmos, podemos modificar, alterar conceitos que ainda povoam os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, e assim possamos utilizar essas informações como um ferramental de ter como objetivo atingir o nosso progresso ético e moral. Se conosco, Senhor, hoje e sempre, que assim seja. Então, dentro da programação, né, do programa de divulgação da doutrina espírita, envolvendo aqui várias casas do movimento espírita de Ribeirão Preto, e nós temos na sequência o estudo que nós vamos trazer hoje, do capítulo 1, Causas Primárias, o item 4, que tem o título Panteísmo. E, e esse tema, ele está nas perguntas 14, 15 e 16. Mais à frente, Allan Kardec retoma o tema nas perguntas 151 e 152. No estudo anterior que nós tivemos com o Paulo, ele nos trouxe os atributos de Deus. E nós sabemos que ainda falta ao homem um sentido para compreender a natureza íntima de Deus. Mas o que nós já podemos identificar é o que Deus não é. Então, dentro desse contexto que nós vamos trazer na manhã de hoje, lembramos que, na época em que a França passava por um momento em que ela despontava como um berço das ideias renovadoras, das artes, na ciência, na política e também na religião, que é o nosso foco dessa manhã. Então, Paris havia se tornado um local ideal para que Allan Kardec realizasse a nobre tarefa. Mas nós temos que lembrar também que nesse mesmo local existiam ali outras ideias, e muitas delas o que se opunham ao espiritismo. Portanto, a inclusão de uma doutrina filosófica como o panteísmo no Livro dos Espíritos e também a absorção do todo das perguntas 151 e 152, e também
no livro Céu e Inferno, onde Allan Kardec ele amplia todos esses temas, todas essas doutrinas, inclusive ele alarga, por assim dizer, as informações. Ele fala sobre o niilismo, ele fala sobre o positivismo. Mas aí, estabelecendo aqui o nosso estudo na doutrina panteísta, nós percebemos que Allan Kardec, através das perguntas encaminhadas aos espíritos superiores, tem um objetivo muito claro de nos levar o quê? A pensar sobre o conteúdo de cada uma dessas doutrinas, utilizando para isso a razão. E assim possamos o quê? Entender todos os fenômenos que integram essas teorias. Então, os estudos desses pensamentos filosóficos é de grande importância para observarmos a veracidade do que é apresentado como verdade absoluta. E é interessante que, ao nos depararmos com a doutrina panteísta, podemos nos surpreender com aspectos que ainda carregamos conosco. Portanto, podemos afirmar que o codificador da doutrina espírita tem como objetivo demonstrar em sentido comparativo, em sentido análogo, as diferenças existentes entre muitas doutrinas filosóficas que permeavam com maior força o século XIX. E como vamos perceber durante o nosso estudo, muitos desses pensamentos ainda necessitam de nossa parte a serem o quê? Trabalhados de forma profunda, removendo e substituindo conceitos que pensavam não existirem mais. Mas ainda eles estão ali, nos nossos arquivos, podemos dizer assim, definitivos, prontos, esperando um momento para se manifestar. É como se fosse assim uma resposta automática que muitas vezes nem percebemos que a temos. E iniciando então pela pergunta 14, quando Allan Kardec indaga: Deus é um ser distinto ou seria, segundo a opinião de alguns, a resultante de todas as forças e de todas as inteligências reunidas? E aí, os amigos espirituais superiores respondem: se assim fosse, Deus não existiria, porque seria efeito e não a causa. Ele não pode ser ao mesmo tempo uma coisa e outra. Então, nós devemos lembrar aqui que, desde há muito tempo, na antiguidade, a questão do Criador e da criatura serem separados já existia. Nós podemos trazer aqui como um documento histórico muito importante para a humanidade, que é a Bíblia, quando, logo ali no primeiro, na Gênesis capítulo 1, versículo 1, declara que no princípio Deus criou os céus e a terra, afirmando que Deus então já existia antes de todas as coisas. Então, a resposta dos espíritos superiores não deixa dúvidas a respeito da separação do que é divino, criador e todas as suas criações. Qualquer sistema que coloque Deus numa, podemos chamar assim, numa simbiose, numa associação com outro ser, significa para nós que Deus não existe, porque cada criatura tem o seu poder ali absoluto sobre si. Mas vejamos, essa ideia que nos parece assim absurda no primeiro momento, tem os seus admiradores, seja em parte ou seja da totalidade das ideias. Então essa doutrina se coloca como uma representante
desse pensamento, que é justamente o panteísmo e suas variantes, sendo que parte de Deus ou perdendo-se no todo. E tem até os dias de hoje aqueles que aceitam essas ideias com maior facilidade. Então, nós vamos então falar um pouco do panteísmo. Esse termo panteísmo, ele foi desenvolvido em raízes gregas, que tem a palavra pan, que significa, tem um sentido como tudo, e teísmo, que tem o sentido de Deus. Então, numa tradução, vai se aproximar a algo como tudo é Deus. Então, esse termo, né, panteísmo, ele foi utilizado pela primeira vez, foi em latim, por um matemático, um inglês chamado Joseph Rapson. Foi 1697. Foi quando esse inglês ele escreveu um livro com o título Do Espaço Real ou Ser Infinito. Então, para ele explicar, né, dar sentido a esse livro, que é um livro que explora a natureza do espaço real e a ideia de um ser infinito, utilizou esse termo justamente para descrever uma visão de mundo que considera o universo e Deus como um único ser. E a doutrina panteísta, ela é caracterizada por uma extrema aproximação ou identificação total entre Deus e o universo. Para o panteísmo, eles são concebidos como uma realidade conexa, ou podemos dizer, uma única realidade integrada. Portanto, para o panteísmo, a própria natureza é a criatura e o Criador. Então, assim, com esse pensamento, nós somos os criadores e criaturas. Nós somos o quê? Divinos. Então, sabe-se que essas raízes do panteísmo, elas remontam à antiguidade com influências de várias correntes filosóficas. Alguns de seus princípios nós podemos achar nessa época, na antiguidade, numa obra, num trabalho feito por um italiano, o nome dele é Giordano Bruno, ele é um astrônomo, era um astrônomo, filósofo, teólogo e também um poeta. Então, o panteísmo do Giordano Bruno é um panteísmo considerado um panteísmo ateu, que ele exprime o quê? Uma ideia do universo como uma alma do mundo. Então, essa alma do mundo possui todo o intelecto e completa e alcança tudo. As ideias do Giordano Bruno eram, na época, revolucionárias. Então, não eram aceitas pela religião dominante na época, que era o catolicismo. Tanto que, após essa obra, que ele escreveu um livro a respeito chamado A Causa, o Princípio e o Uno, essa obra ela escreveu em 1584, o levou a ser condenado à morte através da fogueira pela Inquisição. Então, essa seria uma participação mais antiga do panteísmo através do Giordano Bruno. Mais à frente, nós vamos ter aí, chamada Era Moderna, a participação de um filósofo muito conhecido chamado Baruch Spinoza. Spinoza, ele nasceu em 1632 e sua morte se deu em 1677. Ele era um holandês, um neo-holandês, ele era artesão, filósofo e escritor. Então, para Spinoza, que teve uma contribuição muito grande para essa doutrina,
E devemos lembrar aqui que o termo panteísmo somente seria utilizado em 1697, ou seja, após a morte de Spinoza. E ele desenvolveu, então, uma filosofia conhecida como panteísmo naturalista, na qual Deus é identificado com a natureza. Para Spinoza, Deus não é separado da criação, mas sim a própria substância que constitui tudo que existe. Spinoza argumentava que Deus era inseparável da natureza. Então, ele acreditava que Deus poderia estar na natureza, num corpo ou também num objeto. E a natureza, para ele, que seguia as leis naturais determinadas por quem? Por essa substância divina. A sua obra, ele tem várias obras, mas a sua obra mais conhecida é com o nome Ética, que é considerada uma das principais obras do pensamento panteísta. E aqui nós trouxemos esse slide quando existe aqui um pequeno diálogo, quando Spinoza diz que Deus e a natureza é uma coisa só. Deus e o cosmos são a mesma coisa. E um companheiro pergunta, né, nesse diálogo que nós trazemos aqui, isso não é panteísmo? E ele responde, bem, mas é um princípio científico unificador, não misticismo. O que ele quer dizer com isso, né? Então, para Spinoza, é, existia ali, no caso, uma, uma experiência, podemos dizer assim, que tinha uma razão, ou seja, existia uma observação no que estava acontecendo. Era um sistema, para ele, um sistema lógico, porque ele observava e, baseado nessas observações, nas análises que ele via, para ele a realidade era que a natureza e Deus eram a mesma coisa. E ele não utilizava, quando ele fala não misticismo, ele não utilizava o quê? Qualquer crença religiosa ou algo sobrenatural. E esse pensamento de Spinoza, ele contrapunha frontalmente a teoria de René Descartes. René Descartes nasceu em 1596, seu falecimento se deu em 1650. Ele era um francês, filósofo, físico e também um matemático. E no diálogo pergunta, né, Descartes, e a dicotomia mente e corpo? E Spinoza responde: mente e matéria são apenas atributos da substância. Então, essa substância, para Spinoza, é que deliberava, no caso, a mente e o corpo. E vejam, embora Spinoza e Descartes fossem os dois principais filósofos do século XVII, e eles eram, tanto um como o outro, eles eram o quê? Racionalistas. Eles acreditavam que somente com a razão era possível ter acesso ao conhecimento, era a fonte do conhecimento. E divergiam quanto à noção de Deus e a natureza do universo. Para Descartes, havia essa dicotomia, ou seja, havia uma divisão de um elemento em duas partes. Então, para Descartes, ele estava se referindo a essa dualidade entre a mente e o corpo. Embora a mente interaja com o corpo, ele considerava substâncias totalmente distintas. Existe uma frase, a qual é de autoria de Descartes, que ele diz: penso, logo existo. Representa esse pensamento o ato de pensar, de ter consciência de si mesmo.
Então, quando nós pensamos e temos consciência de nós mesmos, comprova a existência de quem está pensando. Então, essa é a teoria de René Descartes. Para a doutrina espírita, aí nós vamos achar lá no livro Céu e Inferno um comentário bastante interessante a respeito do que a doutrina acredita ser uma teoria. Ele diz que uma teoria só pode ser aceita como verdadeira sob a condição de satisfazer a razão e explicar todos os fenômenos que abrange. Se um só fato puder desmenti-la, é que ela não possui a verdade absoluta. Então veja, a doutrina espírita entende que, para considerar uma teoria verdadeira, ela tem que satisfazer todas as situações, ou seja, explicar todos os fenômenos que ela pode conter, não é verdade? E Allan Kardec, tanto que se dedicou nesse item 4 que nós estamos estudando do capítulo 1, trazendo questões sobre o panteísmo e também sobre a principal variante, que é a absorção do todo. Ele fez questão de enfatizar que, embora tanto o panteísmo, entre o panteísmo e a absorção do todo, tem uma pequena diferença, ambas são o quê? São materialistas. E por isso que ele se dedicou a explicar, vamos dizer assim, a trazer com maior ênfase a questão do panteísmo. Então, nós vamos trazer aqui para nosso melhor entendimento as diferenças entre o panteísmo e também sobre a absorção do todo universal. Então, se a gente pegar o panteísmo na sua origem, ele diz que a alma não existe como uma individualidade, mas como parte de um todo universal que é Deus ou a natureza. Assim, ao nascer, a alma leva consigo parte do todo universal para se manifestar em um corpo e viver uma experiência individual. Então, nós estamos percebendo aqui que, na verdade, essa manifestação é uma manifestação do todo, ou seja, manifestação de Deus. E ela não é separada, não é uma experiência individual. Né? Para que a gente entenda, não é uma experiência do espírito. Então, essa manifestação individual da vida é considerada como manifestação temporária do todo que é Deus, e não como algo separado e permanente. Então, esse pensamento panteísta, Deus estaria o quê? Se manifestando, né, através o quê? Desse corpo e também em diferentes formas, porque na visão panteísta, Deus poderia se manifestar em tudo, em um objeto, em qualquer coisa. Mas existe uma consequência que nós podemos observar que decorre desse pensamento. Então, vejamos, haveria indivíduos com vontades divergentes. Nossa vida, no nosso dia a dia, na nossa família, nós percebemos que temos o quê? Opiniões divergentes entre nós, maneiras de pensar diferentes. Então, com essa divergência de pensamento e com vontades divergentes do todo que é Deus, sendo que cada indivíduo, né, cada situação seria a parte integrante da divindade, não haveria, então, nenhuma estabilidade no todo, que é Deus. Continuando aqui nas diferenças e trazendo essa absorção no todo, ela já tem uma diferença que já podemos perceber, que é a alma é criada pelo princípio inteligente universal, separada do todo, que é Deus. Então aqui a gente já vê uma diferença, não é mais o todo que está se manifestando, mas sim
a alma criado pelo princípio inteligente. Então, ao nascer, cada indivíduo assimila parte desse princípio inteligente que constitui sua alma e recebe a inteligência e o sentimento para viver a sua experiência individual. Ao morrer, a alma retorna ao todo comum e se perde no infinito. Aí já começa a complicar para a nossa reflexão. Então vejamos, podemos observar que Allan Kardec ressalta essa pequena diferença dos dois pensamentos. O panteísmo defende que tudo é Deus, que o universo e Deus são a mesma coisa, não há um Deus separado do universo, e no pensamento da absorção do todo universal se diz não materialista, admitindo que as almas são criadas pelo princípio inteligente. Então ela se diz não materialista porque ela separa o que é divino do que é matéria, não é? E após a morte, essas almas retornam ao princípio, ou seja, ao todo, e se perde no infinito. E aí se perde também a individualidade. Então, para nós, mais importante ainda da questão da morte, né, do desencarne, do reencarne, o mais importante para nós é a nossa individualidade. Então, quando nós perdemos a nossa individualidade, isso pode trazer muitas situações difíceis de eh, nós aceitarmos, vamos dizer assim, não é? Então, Allan Kardec, ele traz aqui um exemplo bastante interessante. Ele faz uma comparação em relação ao retorno dessas almas ao todo, ele faz uma comparação com a chuva que cai no mar. Então, a alma, após a morte, retorna ao elemento comum e se perde no infinito. Então, sendo a alma, seria a gota da chuva, e o mar seria o todo, seria Deus, que é o elemento comum. E a pergunta é: seria possível identificar cada gota que cai no oceano? Então, após o retorno dessa alma nesse infinito, como identificar? Então, realmente estaria ali perdendo essa individualidade. Então, entendendo, veja, que esse pensamento, que a alma após a morte retornará de forma natural, automática, dentro de um processo, aí nós temos que entender, concebido pela divindade, na visão da absorção do todo, assegurando que todas as criaturas retornem à sua casa de origem, inserindo, vejam, os atos realizados durante a existência, para o bem ou para o mal, dissipando, nesse caso, qualquer vestígio de identidade daqueles que tenham cometido. E aí nós podemos perguntar: se tudo o que nós fizermos vai se perder nesse todo, nesse infinito, como ficariam então as nossas relações humanas? Então é natural que, se oferecer ao homem o nada, né, que depois da morte ele vai para o nada, tudo termina, que seria um pensamento nilista. E se oferecerem para que ele vá para o infinito, o homem estará muito mais confortável em ir para algum lugar, né? Mas também é fato que dentro desse pensamento está então a perda da individualidade, ou seja, todas as nossas relações consideradas por nós boas ou más estarão que irremediavelmente perdidas após a morte. Então, por que que nós nos relacionamos, afinal? Família, trabalho, o esforço em aprender algo novo, tudo que nós conquistarmos
não será levado em conta. Então, nada será levado. Todas essas relações serão o quê? Rompidas, não conservando o eu. Então, podemos perguntar: o que vale a pena na existência? Afinal, eu existo como uma individualidade? O que faz com que eu me relacione com as pessoas? Por que que nós temos mais ou menos responsabilidades no nosso cotidiano? A busca que nós fazemos para sermos felizes, a busca da felicidade, do amor, da companhia, da amizade, do conhecimento. Será então possível pensar somente no dia de hoje? Afinal, nada, absolutamente nada sobreviverá. Será mesmo assim? Então, voltando a refletir lá sobre as gotas que caem no oceano, sendo elas então constituídas das mesmas propriedades, dentro desse todo, podemos perguntar: por que que quando nós nascemos somos únicos? Para melhor entendimento aqui, somos tão diferentes uns dos outros. Podemos trazer alguns exemplos. Mais um exemplo que me vem aqui é que quando nós, logo nos primeiros anos, eu lembro quando, nos primeiros anos escolares, que eu tinha ali a meu lado um amiguinho que ele conseguia fazer as contas de matemática com uma rapidez, ele pensava e já respondia. Muito diferente de muitos de nós que precisamos ali do lápis, da borracha, para buscar tentar acertar o resultado. Nós podemos então pensar, ou alguns podem até pensar, que essa criança está recebendo dos pais, do responsável, uma dedicação para que ele desenvolva essa habilidade. Mas, normalmente, a criança já demonstra alguma habilidade, e os pais, observando, né, a habilidade, se nessas contas que nós estamos falando, ou se é em outras áreas, o pai e a mãe, ou o responsável, começa a trabalhar para que ele desenvolva mais, assim, aquela habilidade. E também podemos nos perguntar: será que podemos afirmar que todos recebem esse louvável esforço? Nós sabemos que os pais dedicam, com todo o seu esforço, carinho, na busca de uma boa educação para aquele que é de sua responsabilidade. E a gente entende, lógico, que cada indivíduo, ele fornece ao seu semelhante aquilo que lhe é próprio, aquilo que ele tem condições de oferecer. Mas no caso, vejam, que um amiguinho consegue resolver uma conta de matemática só no pensar, de forma até espantosa, pela facilidade que ele tem, não seria lógico e razoável entender que ele conquistou essa qualidade, essa habilidade, que ele já traz com ele, e lógico, somada a essa qualidade inerente a ele, a colaboração, que é importante dos pais durante a infância? Não seria razoável pensar dessa forma? Então, dentro desse pensamento, nós podemos, então, trazer um pouco mais do que seria o panteísmo, né? Nós podemos observar que no primeiro sistema que nós trouxemos aqui, nos slides anteriores, que foi a absorção do todo universal, nós temos Deus como causa e as almas como consequência. No segundo sistema, que é o panteísmo, Deus é o quê? O resultado e não
a causa. E Allan Kardec nos traz algumas observações valiosas que nós podemos, então, trazer aqui para a nossa reflexão da manhã. Deus, sendo perfeito desde sempre, como admitir que esse Deus seja formado de parcelas imperfeitas que necessitam progredir? Se cada parcela dessa necessita progredir, significa então que Deus deve progredir sem cessar. Esse conjunto de vontades divergentes pode conceber as leis divinas? Se essas vontades podem conceber as leis divinas, se todas essas parcelas da divindade, todas concorrem para a criação dessas leis, como explicar que elas mesmas protestem continuadamente contra essas leis, que são a sua própria obra? Então, são questões que devem serem analisadas por nós. E a doutrina traz também para nós, com respeito ao panteísmo, quando Allan Kardec pergunta diretamente sobre essa doutrina, na questão 15, aonde ele indaga: que pensar da opinião segundo a qual todos os corpos da natureza, todos os seres, todos os globos do universo seriam partes da divindade e constituiriam, pelo seu conjunto, a própria divindade? Ou seja, que pensar da doutrina panteísta? E os espíritos respondem: não podendo ser Deus, o homem quer pelo menos ser parte de Deus. E aí nós podemos, então, até entender essa situação, porque, vejam, a dificuldade do homem compreender Deus é clara para nós. Devido ao quê? Devido ao próprio momento evolutivo que esse homem está passando, no conjunto de suas existências, na vida, podemos dizer assim, com V maiúsculo. Ele deseja, de alguma maneira, explicar para si mesmo, de forma fácil, de forma inteligível, a sua ligação com Deus. Ele vai buscar isso, de alguma forma. E aí nós podemos também perguntar da importância, será mesmo importante essas reflexões, o codificador do Espiritismo, sobre essas doutrinas? Será que temos pensamentos ligados a essas teorias? Então, a importância que Allan Kardec dedicou a esse tema se dá principalmente por se tratar de doutrinas materialistas. Embora não pareça, em um primeiro momento, ao dizer que Deus está em tudo, tudo é Deus, e isso alcance seguidores pelo mundo, devemos observar se Deus pode ser divino e matéria ao mesmo tempo. Seria dar à matéria a importância divina, em que cada um de nós, cada indivíduo, estando em um corpo ali, pode tudo, pode alcançar os seus objetivos. Afinal, ele é o seu próprio chefe. Ele tem o quê? O poder absoluto sobre suas ações, já que ele não vai ter responsabilidade a respeito. E vejam, no caso da absorção do todo, que se diz não materialista, pois separa Deus da criatura, podemos refletir que, ao retornar ao todo e perder a sua individualidade, surge aí uma questão importante. O que faz o indivíduo, cada um de nós, a praticar o bem e o mal, já que tudo que ele fizer será perdido no infinito do todo? Portanto, a vida material é a única possibilidade que esse indivíduo tem
em buscar a felicidade relativa, a felicidade possível, a qual ele encontrará. E podendo, então, para isso, para atingi-la, essa felicidade, fazer o que lhe convier. Será que esses pensamentos não existem mais atualmente? São ideias que ficaram no passado, são coisas antigas. Já falamos ou ouvimos, todos nós estamos mergulhados em Deus. Deus está em tudo, todos os lugares. Deus está em nós. Muitos de nós já ouvimos essas frases. Quando não, já nos identificamos com esses pensamentos e muitas vezes, sem perceber, nós carregamos esses pensamentos, esses sentimentos conosco. Como o quê? Como ideias cristalizadas, ou até pensamentos similares a eles. Então, a importância do codificador trazer esse assunto é que, com a chegada do Espiritismo, nós podemos estar aqui estudando, nós podemos refletir, nós podemos verbalizar, experimentar dentro do quê? De uma lógica e de uma razão. Afinal, Deus é parte em tudo que existe no universo? Para você, onde mora Deus? E é natural, né, que o homem, nesse momento existencial, nesse momento evolutivo, imaginar encontrar Deus. Já que dentro do conhecimento que ele possui, estar em algum lugar é existir. Como, por exemplo, nós espíritas, nós acreditamos no quê? No mundo espiritual. Então, o espírito encarnado, ele está aqui vivendo na Terra, e a partir do momento que perde o corpo físico, o espírito vai para o mundo espiritual. E no entendimento do homem, esse mundo espiritual é o quê? É uma nova dimensão, é uma dimensão diferente. Então, será que Deus também não mora numa dimensão diferente? Então, trazendo aqui como raciocínio, né, do nossa manhã, um livro chamado Momentos de Meditação, de Joana de Ângeles, psicografado por Divaldo Franco, que lá no capítulo 14, ele tem ali como um tema Deus e o homem. Diz que Deus é a causa incausada no universo. Só há, continuando, só há um Deus único e verdadeiro. Ele sustenta a vida, expressa-se em toda parte, não se humanizando jamais. A condição de humanidade é via de acesso aos cismos gloriosos, quer dizer, é uma via de progresso a nossa condição de humanos, de que ele, Deus, não necessita. Inacessível ao entendimento da criatura, por ser o todo que jamais se fragmenta, e o incomparável pensamento gerador de tudo. Então, quando nos é apresentado, né, e podemos receber essa pergunta, ou nos perguntarmos: Deus está nessa árvore? Deus está nessa montanha? Se assim fosse, Deus seria considerado como matéria e não divino. Então, ao respondermos no impulso de imediato, nós podemos, depois de analisarmos melhor, mais a fundo, alterarmos a nossa resposta. E é um exercício, assim, muito interessante, porque ao dizermos que Deus está em todos os lugares, a princípio,
poderá nos parecer uma maneira correta. Vejam, dentro daquela condição que o homem não tem ainda um sentido para entender o íntimo, né, de Deus, é uma maneira correta de ampliarmos a referência ao Criador, mostrarmos a sua grandeza, mas pelo contrário, nós estaremos reduzindo Deus. E na questão 16, Allan Kardec então indaga: os que professam essa doutrina pretendem nela encontrar a demonstração de alguns atributos de Deus. Deus estando em toda parte, pois que tudo é parte integrante de Deus, dá a todos os fenômenos da natureza uma razão de ser inteligente. O que se pode opor a esse raciocínio? E os espíritos respondem: a razão. Refleti maduramente e não vos será difícil reconhecer-lhe o absurdo. Então, nós podemos aqui trazer na sequência um comentário que Allan Kardec faz justamente na pergunta 16. Ele diz: esta doutrina faz de Deus um ser material que, embora dotado de inteligência suprema, seria um ponto grande aquilo que somos em ponto pequeno. Ora, a matéria se transformando sem cessar. Deus, nesse caso, não teria nenhuma estabilidade, estaria sujeito a todas as vicissitudes e mesmo de todas as necessidades da humanidade. Esse sistema está em contradição com suas propriedades mais essenciais, pois confunde o Criador com a criatura. E aí, nós trouxemos alguns exemplos sobre aquele que cria e as suas obras. Então, Pablo Picasso, que viveu em 1881 a 1973, um pintor reconhecido mundialmente, ele mudava os estilos de pintar e, em um determinado momento, ele diz que os diferentes estilos que venho usando na minha arte não devem ser vistos como evolução ou como um passo para trás no sentido de um ideal de pintura. Diferentes temas exigem diferentes métodos de expressão. Isso não implica qualquer evolução ou progresso. É seguir uma ideia e ir até onde e como ela quer se expressar. Então, nós trouxemos aqui alguns autorretratos, ele fez vários, tá? Nós trouxemos esse aqui quando ele tinha 15 anos, em 1896, e esses dois, quando ele tinha 25 anos, em 1907, ele tinha 26, mas o autorretrato é de 25 anos, e quando ele tinha 90 anos, em 1972. Então, aqui nós podemos observar que, por mais próximos que o autorretrato tenha semelhança com o pintor, devido à sua habilidade, ao seu talento em fazer, em executar os contornos da face de forma impressionante, não significa de forma nenhuma que a obra diz quem o autor é. Que suas obras demonstram todo o seu talento é muito claro, né? Não tem dúvida. Mas nenhuma delas exprime o próprio artista, ou seja, não exprime a essência do artista, o conjunto de suas características. Trouxemos também um outro artista, que é Michelangelo, e trouxemos essa obra, uma obra da linha Pietà, que levou aproximadamente 2 anos para ser concluída, entre 1498 e 1499. Essa obra está na cidade
do Vaticano, na Basílica de São Pedro, e Michelangelo, ele viveu de 1475 a 1564. Essa obra é uma obra em mármore, ela mede 1,74 m por 1,95 m, e ela representa uma cena bíblica em que a Virgem Maria segura em seus braços Cristo, seu filho, já sem vida. Esse tema cristão, se procurar, vocês vão que tem várias obras com esse tipo de tema. Quando ele tem essa ideia, ele tem o nome, as obras de pietà, que em italiano significa piedade. Então, portanto, todas as obras feitas com essa ideia recebem o mesmo nome. Interessante que essa obra foi a única obra que Michelangelo assinou. Todas as outras ele não colocou o seu nome, mas nessa ele colocou. Em suas obras, tanto na escultura como na pintura, ele demonstra todo o seu talento, mas em nenhuma delas ele exprime o que é o próprio artista em sua essência, que é a característica do artista. Então, chegando aqui ao final do nosso estudo dessa manhã, já agradecendo pelo convite, vamos trazer aqui, para encerrar o nosso estudo, o último parágrafo do comentário que Allan Kardec faz na pergunta 16, finalizando assim o nosso estudo da manhã. Ele diz: a inteligência de Deus se revela nas suas obras como a de um pintor no seu quadro. Mas as obras de Deus não são o próprio Deus, como o quadro não é o pintor que o concebeu e executou. E assim, agradecendo mais uma vez pela oportunidade de estudo, pelo convite, agradecendo pelo apoio da equipe espiritual no estudo da manhã, e que nós possamos, durante a semana, observarmos pensamentos, ideias que ainda precisam serem trabalhadas em nós, por mais absurdas que possam parecer. Se conosco, Senhor, hoje e sempre, que assim seja.